Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa no qual nós relembramos semanalmente páginas marcantes da história da televisão brasileira. Falamos de grandes sucessos muito lembrados e também falamos de novelas das quais não se fala tanto por aí, inclusive, ou só se explora um aspecto ou outro, como no caso desta produção que vamos recordar, Brida, da TV Manchete. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Quando nós publicamos, vocês são avisados, tá? Comentem aqui sugerindo temas para nós, elogiando, criticando, complementando, enfim, compartilhem os vídeos com outros noveleiros e noveleiras do meu Brasil e deixe seu like. Assim a gente chega a muito mais gente, estamos aí na casa já de 60 mil inscritos. Obrigado a todos e, claro, não posso esquecer de convidar você a continuar assistindo ou a assistir pela primeira vez, se não tiver visto ainda, o nosso podcast, exibido ao vivo, sempre às segundas-feiras, às 8 da noite. Ligados na TV, com Neuber Fischer, com Kaká Novelas, comigo, tivemos também Paulo Pacheco já conosco, tivemos Cristiano Blota e teremos muito mais. Bom, Brida estreava na TV Manchete há 25 anos, mais precisamente no dia 11 de agosto de 1998. É uma novela que inicialmente foi escrita pelo Jaime Camargo e antes do capítulo 20 já mudou de autor. Ela passou para Sônia Mota e Angélica Lopes. Essa novela era baseada num livro muito famoso, lançado em 1990, se eu não estou equivocado, do Paulo Coelho, chamado Brida também, né? É um grande sucesso editorial até hoje, já teve mais de 100 edições, né? Se eu não estou confundindo com outros livros muito famosos dele, como O Alquimista, Diário de um Mago, Verônica Decide Morrer, enfim. E ao longo de 1997 para 98, na TV Manchete, já começou um movimento em torno de se comprar os direitos de Brida e fazer uma novela que seria já planejada como substituta de Mandacaru, uma novela que a emissora realmente exibiu entre agosto de 97 e agosto de 98. Mais 2, 3 dias e ela ficaria um ano no ar, né? Brida é uma novela que basicamente é um projeto que foi bancado pelo diretor, o principal diretor da TV Manchete, da sua dramaturgia naquele momento, que era o Walter Avancini, né? E ele achou que seria uma história interessante para o público da emissora, que vinha assistindo Tocaia Grande, Chica da Silva, a própria Mandacaru, enfim, e que também teria como se comunicar com o público feminino de uma forma interessante. Tinha um tema curioso, que era o misticismo, a bruxaria, como queira, né? Então, seria uma história que teria algum apelo, além, claro, de vir apoiada, escorada no grande sucesso editorial que era o livro do Paulo Coelho, já àquela altura havia quase 10 anos, né? Do que é que trata essa história? A Brida é a personagem principal, foi interpretada pela Carolina Casting, né? Foi a primeira protagonista da carreira da atriz. Ela havia participado na TV Globo de Anjo de Mim, do Walter Negrão, em 1996 para 97. Ela era a amada da encarnação anterior do Floriano, personagem do Tony Ramos, a Valentina, né? E depois a Carolina também tinha feito uma minissérie da Glória Pérez, baseada na obra do Roberto Drummond, Hilda Furacão, no papel da Bela B, né? Que formava par com o Danton Mello, que era o Roberto. Pois bem, inicialmente a Carolina Casting ia fazer outro papel, mas com a desistência de uma atriz que tinha sido chamada antes dela para fazer a Brida, que foi a Cristine Fernandes, a Carolina Casting então foi promovida, digamos assim, de uma personagem um pouco menor para a protagonista. Ela era uma das amigas da Brida, a Inês. Já vamos falar um pouquinho mais dessa personagem, a Inês.
Brida era uma moça de uma família de boa situação, enfim, tinha o seu avô com quem ela morava, que era um senhor cego, né, o seu Patrick, que era o papel do Ednei Giovenazzi, e quem cuidava deles ali na casa era a Dona Diva, uma governanta, mais que uma governanta, uma amiga, quase que uma mãe para a própria Brida, que era a Beth Mendes, que interpretava, curiosamente, com o cabelo loiro, né? Salvo engano da minha parte, era uma peruca. Acho que a Beth Mendes não chegou a pintar o cabelo para fazer, mas enfim, ela aparecia na novela loira. E a Brida, ela, numa encarnação passada, né, 700 anos antes, ali por volta de 1300, 1200 e tantos, ela havia vivido na Irlanda uma vida de bruxa. Ela era uma bruxa, 4 amigas dela, muito próximas dela também eram, né, e especialmente a Brida era perseguida por um bruxo muito mal, mal feito um pica-pau. O homem era o diabo. E ele detestava a Brida porque ela era, com a sua riqueza espiritual, com a sua pureza de intenções, etc., né, e o seu grande poder, ela era a única bruxa que poderia derrotá-lo, embora ele fosse muito poderoso. E ele sabia disso. Eu estou falando de Vargas, que era o personagem do Rubens de Falco, um ator que já havia embarcado, digamos assim, em várias aventuras, convidado pelo Walter Avancini, e tinha dado certo em várias delas, né? O Grito, do Jorge Andrade, na TV Globo, Gaivotas, também do Jorge Andrade, na TV Tupi, Drácula e Um Homem Muito Especial, né? na TV Tupi a primeira, na TV Bandeirantes a segunda, a retomada do Drácula, né? Grande Sertão Veredas, na TV Globo, enfim, já havia trabalhado bastante com Avancini, era uma dupla que funcionava. E, claro, um grande chamariz de audiência para um público mais maduro e que o conhecia de várias novelas e também de O Astro, de A Sucessora, de Escravizaura, a gente pode dizer que até principalmente, né? Enfim, Rubens de Falco, saudoso já, né? Um grande artista. Pois bem, nos dias atuais, ali do fim dos anos 90, Brida e Vargas estão mais próximos do que eles imaginam, né? A Brida, ela reluta um pouco em aceitar o poder que ela vê demonstrado nela, né? Ela não tem muita consciência nem de como lidar com esse poder, mas acaba tomando consciência de que deve usar os seus poderes em nome do bem coletivo, enfim, né? Não é uma super heroína, mas é uma bruxa do bem, que, claro, também é capaz de fazer o mal, especialmente para se defender e defender aqueles a quem ela ama. E justamente ela se apaixona por um rapaz que pode ser diretamente prejudicado pelo Vargas também, e através dele, desse elo romântico, é que ela reencontra o Vargas na encarnação, na vida de agora. Esse rapaz é o Lawrence, papel do Leonardo Vieira. Lawrence era filho do presidente de uma poderosa holding, um grande império empresarial, a Aura, que era o Fradique, interpretado pelo Otton Bastos. E o Fradique, além do Lawrence, tinha uma filha que era a Inês, interpretada pela Manuela Dias. Sim, você não ouviu errado. Eu acho que quando falamos outro dia de Dona Anja, aqui no TBT da TV, se você não viu, veja que está fácil de encontrar, eu devo ter falado uma coisa parecida, né? Você não ouviu errado. Manuela Dias, ela mesma, autora de Justiça, autora de Amor de Mãe, né? De Ligações Perigosas também, né? Manuela Dias era atriz e depois que passou a se dedicar mais à carreira de escritora, de roteirista, enfim. Ela vivia a Inês, irmã do Lawrence, que tinha uma relação à beira do incesto com esse pai dela, o Fradique. Uma menina ciumenta, possessiva, um pouco parecida com a Rafaela, por exemplo, de O Salvador da Pátria, que era a Narjara Tureta, em relação ao pai dela, o Severo, que era o Francisco Coco, né? Nessa novela do Lauro César Muniz. Pois bem, Lawrence e Brida têm contra si a presença de Vargas, que é o vice-presidente, supostamente uma pessoa em quem o Fradique poderia e deveria confiar, mas ele conspira e influencia os outros para o mal com o seu caráter maligno, a fim de que domine a empresa. E claro, quando ele reencontra a Brida, né,
na intenção de destruí-la também, finalmente, já que 7 séculos antes ele não tinha conseguido fazer isso. Uma aliada dele é uma das amigas da Brida, que acaba mudando de lado, né? Nessa briga entre a Brida e a briga da Brida e o Lawrence ali contra o Vargas, né? Essa personagem era a personagem da Guilhermina Gimli. Eu sempre confundo se o nome dela era Priscila ou Patrícia. Então eu vou recorrer aqui à minha colinha. É a Priscila, isso mesmo. E outras amigas, além da Priscila e da Inês, que sobrevivem nesses séculos e séculos e que o Vargas também tem como indesejadas na sua vida, né? São a Andréia, que era a Fabiana Amorim, e a Guta, que era a Vanessa Bonelli. Ao menos naquela época, os nomes dessas atrizes, Guilhermina Gimli nem tanto, porque ela já havia estreado na televisão e teve um relacionamento amoroso bastante tempo com o Fábio Júnior também nessa época, né? Então ela e a Carolina Casting, a gente não pode dizer que fossem desconhecidas do grande público, mas as outras sim. Isso se deve ao fato de que, com muitas emissoras produzindo novelas, o elenco ficava escasso entre nomes muito famosos. Então, como o próprio diretor Walter Avancini chegou a dizer na época, ele era obrigado a recorrer a novatos, a atores sem muita experiência em novela, o que até certo ponto o estimulava, porque ele poderia ensinar bastante coisa para eles, da maneira como ele acreditava que tinha que ser, né? E também, num regime de obrigação realmente, colocar o elenco para ter aulas de interpretação, aulas de voz, de expressão corporal, enfim, e muitos atores, inclusive, largaram a produção da novela antes da estreia por conta de não quererem se submeter a esse tipo de coisa, até porque elas tomavam realmente o dia todo antes de começarem a gravar, muitas preparações, etc. e tal. Pelo menos 3 nomes deixaram a novela por conta de motivos parecidos. A Ana Maria Nascimento Silva, que também já é falecida, a Silvia Bandeira e o Maurício Branco, né? Eles foram substituídos por outros atores depois, quando a novela estreou, já estreou com esses outros intérpretes nos papéis deles, né? E relembrar Brida hoje, 25 anos depois, é uma tarefa um pouco complicada, porque a novela tinha uma audiência muito baixa, muita gente não se lembra, mesmo tendo visto. A imprensa cobria, publicava os resumos, enfim e tal, só que chegou uma hora em que a produção da novela ficou muito tumultuada. E por quê? Porque Brida era uma novela que custou muito caro para a TV Manchete, ela custava cerca de $45 mil por capítulo. Isso era mais ou menos a metade do custo de um capítulo de novela da TV Globo na época. Mas, ao mesmo tempo, era muito mais do que a média gasta pela TV Manchete para produzir um capítulo de novela. Então, era um gasto elevado, né, com a esperança de que aquilo se pagasse, que a novela desse certo, desse audiência, tivesse um retorno comercial interessante, o que não aconteceu, né? E as primeiras gravações tiveram cenas na Irlanda, num castelo medieval, uma reconstituição de época dessas cenas da perseguição do Vargas às bruxas, entre elas a Brida, nas vidas anteriores deles, né? O nome da Priscila, se eu não me engano, na vida anterior dela era Eileen. E, enfim, tudo isso custou muito caro, além de não haver sido feita muita economia na construção dos cenários, em todo o processo de cenografia dos figurinos, nos estúdios da Água Grande, o Projac da Manchete, digamos assim, né? Então havia cenários bastante esmerados, a gente pode dizer, para a casa da Brida, para a casa do Fradique, para a casa do Vargas, para a sede da Aura, né? E falando em Aura, também na empresa trabalhavam com o Vargas e o Fradique uma mulher da grande confiança do presidente da firma, a Dona Leonor, que era o papel da Nádia Lippe, né? Nádia Lippe, na ocasião, voltando a fazer novelas depois de quase 20 anos ausente, né? Ela tinha deixado de fazer novelas em Brilhante da TV Globo, que terminou em 82, e depois de Brida só voltaria a aparecer, e também muito pouquinho, em Prova de Amor, em 2005, né? A Dona Cacilda, falecida mulher do Dr. Vitor Lopo, Paulo Figueiredo. E também trabalhavam lá o Christian, que era o Paulo Ramos, né? E também o personagem do Giancarlo, que era o Alberto. Isso anotei aqui na minha cadernetinha.
Eu assisti a novela, mas tem umas coisas que eu também não me lembro mais assim tão frescas, né? Eu me lembro do nome de uma noiva, uma namorada que o Dr. Fradique tinha, uma moça muito bonita, um pouco mais jovem que ele, enfim, né? Que era a Patrícia Naves, que fazia Isabel. Na época ela ainda assinava Patrícia Novaes, né? Enfim, e Brida foi uma novela lançada com muita expectativa da TV Manchete, né? De uma parte do público também, claro, porque era uma adaptação da obra do Paulo Coelho, muito conhecida, enfim. Mas a novela não deu certo. Chamou uma atenção, mas depois começou a ficar ali sempre na casa de 2, 3 pontos de audiência, 2, 3 pontos de audiência. E é claro que isso não revertia de volta os investimentos na novela, que se previa que permanecesse no ar por 10 meses. Ela só terminaria em junho de 1999. Ironicamente, foi quando a própria TV Manchete deixou de operar, né? Ali por junho, julho de 1999, se eu não estou equivocado. Quando terminou Pantanal também, né? A reprise de Pantanal. A Manchete durou até esses meados de 99. E Brida, houve um acordo da TV Manchete com potenciais anunciantes da novela, que a novela tinha que atingir uma determinada audiência para que esses anúncios fossem pagos. Se a novela não desse um Ibope X, cerca de 10 pontos, os anunciantes não precisavam pagar, ou não pagar o valor todo, enfim, pelos anúncios. Então a novela tinha bastante comercial, tinha bastante intervalo, né? Ela não ficava tempo de arte corrido no ar sem intervalo, tinham seus anunciantes. Só que aquele dinheiro não entrava no caixa da emissora, porque o acordo não era cumprido. Ele dependia de uma coisa que a emissora não dominava, que era o índice de audiência. E como a novela não registrava essa audiência que foi, vamos dizer assim, prometida, os anunciantes não tinham que pagar o valor combinado. Então isso foi criando uma situação muito triste, porque pessoas da equipe técnica tiveram que ser demitidas com a novela no ar, enxugaram a equipe, demitiram funcionários, a novela não dava lucro, a novela não se pagava, a novela não recuperava os investimentos altos para ser lançada e chegou uma hora que, claro, em poucas semanas, né, com um mês de novela ou menos, foi necessária uma operação para tentar fazer ela chamar mais atenção, né? Então, como eu disse, antes do capítulo 20 houve uma troca de autor, do Jaime Camargo pela Sônia Mota e pela Angélica Lopes, e a troca se justificou por uma questão de que se desejava tornar a novela mais feminina. O autor inicial tornou a história, que já era forte, delicada, né, um pouco pesada. Então, autoras mulheres poderiam mudar o perfil, né, um pouco da história, ou pelo menos da forma dela ser contada. E claro que não tardou para que novos personagens que não tinham exatamente a ver com a trama da bruxaria fossem incorporados à história e com isso, quem sabe, trouxessem mais ibope até de quem não tivesse tão interessado nessa coisa da bruxaria, mas quisesse elementos mais tradicionais de novela, né? Conflitos amorosos, algum erotismo que já era um ingrediente das produções da TV Manchete, enfim. Também tinha uma coisa que atrapalhava, porque foi uma época que teve o horário político, né? 1998 foi um ano de eleições gerais, foi o ano da reeleição do presidente Fernando Henrique, né? Aqui em São Paulo foi reeleito também o governador Mário Covas, enfim. E a novela era exibida durante algum tempo em 2 horários, na faixa de 7 da noite e por volta das 10, né? Então, para que certos assuntos e alguma abordagem mais erótica pudessem ser abordados, esse horário das 7 foi deixado de lado. A novela então ficou só ali pelas 10 da noite, que já era a faixa das novelas da Manchete, e pôde então continuar com as suas tentativas de dar mais ibope. Entre esses atores que entraram na novela, ali com mais ou menos um mês de história, e já metade do que foi exibido, né? Nós temos Rosane Goffman e Fafi Siqueira. Elas entraram para, digamos assim, funcionar como um alívio cômico para a novela, né? A Fafi Siqueira se chamava Valdete e a Rosane Goffman se chamava Socorro, né? Elas entraram na novela para ter essa função. E também houve um triângulo amoroso que surgiu na novela com a
Elas tinham um spa, se eu não me engano, ou uma pousada. Eu realmente não me recordo com tanta riqueza de detalhes disso, mas eram duas sócias. A Tânia Alves, que era a Mercedes, e a Diana, se eu não me engano, que era a Alexia Deschamps. E as duas dividiam um mesmo namorado, um mesmo amante, que era o Vitor Wagner, chamado Edmilson. Ele entrou na novela vindo de Mandacaru e de Chica da Silva, enfim, era um astro, né, um galã da TV Manchete naquele momento, que inicialmente não ia fazer Brida, mas entrou em Brida, e com ele entrou também Carla Regina, que era o seu par romântico em Mandacaru, ficou fora do ar só um mês, portanto, né? A Elisa, que era uma irmã da Isabel, e que foi criada essa personagem para acirrar conflitos de ordem romântica entre a Brida e o Lawrence. Só que já havia uma personagem com a função de atrapalhar esse romance da Brida e do Lawrence, que era o bruxo Mariano. E esse bruxo Mariano também era interpretado por uma pessoa pitoresca, digamos assim, no universo da telenovela, Augusto Xavier. Sim, você não escutou errado. Augusto Xavier, que já havia apresentado por bastante tempo jornais locais aqui na TV Globo em São Paulo, né? E que depois de participar de Brida, dedicou-se novamente a apresentar telejornais, né, na rede TV. E Augusto Xavier era esse bruxo, o Mariano, que se propunha a disputar a Brida com o Lawrence, era um amor dela que representava a metade que faltava, digamos assim. Mas ela havia se apaixonado realmente pelo Lawrence, né? E quando o personagem Mariano entra na novela na fase dos anos 90 ali, ele tem um relacionamento ali, um caso com uma bruxa que também conhece o passado e o presente e quiçá até o futuro dessas personagens feiticeiras, chamada Vika, que é interpretada pela Giovanna di Toni. Giovanna di Toni, que você não deve achar esse nome estranho, né? Se tiver visto Mulheres Apaixonadas. Ela interpreta a organizadora do casamento do Diogo e da Marina, aquele casamento que dura uma semana, né? Quando a novela começa. Brida, infelizmente, não deu certo. Mesmo com essas mudanças, umas pitadas apimentadas, né? Também tinha um outro personagem que surgiu ali despertando o interesse das mulheres, mas era homossexual, então frustrava esse interesse delas, vivido pelo Anselmo Vasconcelos, que chamava-se Henrique, e a novela não deu certo. Com essa situação da emissora, agravada pela novela não dar certo, chegou uma hora em que os salários não estavam sendo pagos para quem trabalhava em Brida. E isso, infelizmente, já tinha acontecido antes, né? Então, os técnicos e também os atores da novela se recusaram a continuar gravando os capítulos. Ali em outubro de 1998. Criou-se um impasse muito grave. E a emissora reconheceu que o fracasso da novela, na qual ela havia empenhado tantos recursos, havia esgotado esses recursos da empresa. Então, resolveu-se tirar a novela do ar. Começaram a surgir na grade de programação da TV Manchete chamadas para Pantanal, chamada na ocasião de a melhor novela da televisão brasileira, Pantanal. Mas a gente não sabia exatamente se Pantanal ia substituir Brida, nem quando, se era em outro horário, a partir de que dia, né? Era uma coisa um pouco assim, porque eles também não sabiam, né? A verdade era essa. Mas começaram já a decidir Pantanal, a decidir pela reprise de Pantanal. E, vamos acabar com a novela, então, abreviar a trajetória da novela. Só que os atores se recusaram a gravar um final apressado para a novela. Então a TV Manchete, diante de grandes impasses e de não ter dinheiro para pagá-los e assim eles voltarem ao trabalho, a TV Manchete decidiu acabar com Brida assim mesmo e improvisou um final com cenas de arquivo, cenas já gravadas para outros capítulos da novela. O final dos personagens foi narrado pela voz da TV Manchete, o Eloy de Carlo, né? Ele contava o que aconteceu com eles, né? Enfim, quem teve filho, quem morreu, quem casou, quem não casou. A Brida fica com o Lawrence, claro, o Vargas se dá mal, aquela coisa que a gente espera de um fim de novela, né? Mas o fim, infelizmente, foi esse capítulo.
editado ali correndo, feito às pressas, narrado pelo locutor da emissora. Tem lugares que dizem que quem narrou esse final foi o Augusto Xavier. Não foi, né? Não foi. Como inclusive já foi resgatado no YouTube pelo canal de Pedro Janove, né? Ou de Danilo Rodrigues, como queira, né? Pode-se ver que esse final foi narrado pelo Eloy de Carlo. Talvez a intenção fosse que o Augusto Xavier narrasse, mas não foi ele que narrou, né? E infelizmente a novela terminou. A novela tinha um potencial. Se ela tivesse sido feita numa situação mais tranquila, com menos corda no pescoço, assim, em termos de dinheiro, né? Enfim, Brida talvez tivesse dado certo num outro momento da TV Manchete, mas realmente não foi o caso. A novela fracassou, não conseguiu se estabelecer ali acima de 3, 4 pontos de audiência e não era o que a emissora precisava ter para que ela mantivesse a sua saúde financeira nesse tipo de investimento, né? E no investimento da TV de um modo geral, da empresa, né, da TV Manchete naquela ocasião. Então, Brida, com cerca de 50 capítulos exibidos somente, ela saiu do ar no dia 23 de outubro de 1998. E na semana seguinte, no seu horário, entrou uma reprise de Pantanal, como eu disse, chamada de a melhor novela da televisão brasileira. Muita gente passou 20 anos, 20 e tantos anos e talvez até hoje não tenha recebido o que tinha que receber da parte da TV Manchete, que nem existe mais, né? A Carolina Casting, protagonista, conseguiu. Demorou muito tempo também, inclusive, mas conseguiu. O Jaime Periardi, que não fez Brida, mas fez Mandacaru, conseguiu também o que deviam a ele. É uma demanda demorada de décadas, né? Espero que todos consigam, todos que recorreram à justiça para isso, né? E infelizmente Brida ficou marcada na história da nossa TV há 25 anos por conta dessa turbulência toda. Quem sabe, apesar da possível pecha de uma história problemática, né? Quem sabe alguém queira adaptar novamente Brida de novo e esse projeto dê certo, por que não? Feito em melhores condições. TBT da TV na próxima semana está de volta. Antes de me despedir, eu quero dizer que uma música do próprio Paulo Coelho, né, com Raul Seixas, era o tema da abertura, cantado pela Rosa Maria, salvo erro meu, que é a Guita, né? E a letra na abertura era organizada de uma forma para rimar com Brida, né? Eram mostrados símbolos esotéricos na abertura, flutuando, enfim, né? Tudo num tom de azul com cinza. Bonita abertura até, né? Dentro do que a TV Manchete pôde fazer naquele momento. E a música era cantada assim, ele fala: às vezes você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feita da terra, do fogo, da água e do ar. Eu sou o seu sacrifício, eu sou o medo de amar, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, o início, o fim, o meio. Brida. Anunciada, quando foi estrear, né? Dizia assim: Brida, talvez um dia você seja igual a ela, diferente. Até a semana que vem, um abraço, tchau.